De volta com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão, com participação dos deputados Robson Leite, do PT, e André Correia, do PSD, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado André Correia, qual é a avaliação, o senhor como líder do governo na Assembleia, que o senhor faz do governo Sérgio Cabral até agora? Quais são as áreas, na sua avaliação, que o senhor reputa como áreas em que houve o maior avanço? Obviamente que a questão da segurança, acho que é a vitrine, na realidade houve uma mudança de paradigma na questão da segurança, é um reconhecimento geral da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro em relação a isso, mas eu queria que o senhor elencasse todos os pontos que, na sua avaliação, foram marcados por um grande avanço na administração do governador Cabral. Olha, acho que a base de tudo é a reorganização do Estado, né? O Estado vinha com um desequilíbrio entre as suas receitas e despesas, houve um profundo ajuste fiscal no Estado. A prova disso é que depois de anos e anos, o Estado não só cumpriu com sobras a lei de responsabilidade fiscal, mas abriu uma capacidade de investimento nova da ordem de 15 bilhões, ou seja, do Estado, hoje mesmo, nós temos aprovado na Assembleia uma série de projetos de empréstimos, ou seja, autorizados, porque nós arrumamos a casa e temos capacidade de ir ao mercado e de contrair novos empréstimos. Isso aumenta... E a capacidade de contração de empréstimos aí, do Estado, inclusive, foi aumentada pelo Senado, parece que foi votado... Não, a lei de responsabilidade fiscal não mudou. Sim. É a gente ou seja, os estados, como o caso do Rio de Janeiro, que passaram a arrecadar mais, por exemplo, uma questão institucional. Eu sou auditor fiscal do Estado concursado. Certo. O último concurso foi há 20 e tantos anos atrás, quando eu fiz. Ou seja, como é que um Estado, segundo o Estado da Federação do ponto de vista econômico, não faz concurso para auditor fiscal? Então, anualmente, desde que o governador chegou, a gente faz o concurso anual, reforçando a máquina institucional. Então, a questão, arrumar a casa e permitir a retomada da capacidade de investimento. Isso permitiu que a gente investisse, contratasse mais policiais, implantasse as UPPs, mas essa foi a base. E a institucionalidade, né? Por exemplo, na área de educação, se pegar os últimos, nesses 5, 6 anos, a contratação de professores por concurso público, o deputado Robson atua nessa área, foram mais de 35 mil. E antigamente eram contratos temporários, né? Outro ponto que a gente observa em função disso tudo, que é a consequência da questão da segurança. Quando que você poderia imaginar que o Rio de Janeiro estaria captando mais investimento que São Paulo? É verdade, é uma situação... Anos atrás era uma situação assim totalmente surrealista, imaginar que isso pudesse se materializar. E hoje, de fato, nós temos a liderança nesse processo de captação de recursos, né? E é uma situação Só para citar um setor só, né? A indústria automobilística. Nós vamos chegar a 2016... Aquela área ali do sul do estado, Resende... Eu, inclusive, eu sou de Resende, então, enfim... Por isso que eu falei. Enfim, embora aqui há muito tempo, e estou vendo o crescimento da cidade se desenvolvendo de uma maneira real, acontecendo numa velocidade espantosa. E agora a Nissan, que o senhor esteve, inclusive, na Coreia recentemente, visitando a sede da Nissan. O que tem de novo? O que o senhor viu de novo? Na verdade, na Coreia, é tanta coisa que você tem toda a razão de confundir. Porque na Coreia é um outro investimento que até não foi tão divulgado, que é da Hyundai. A Hyundai que é em Itatiaia, não é? Que é em Itatiaia. É, uma fábrica de motores em Itatiaia. De máquinas pesadas. De escavadeiras, e que é uma carência. Então, ali já está em processo de construção, essa fábrica também, né? Eu estive na Coreia, fiquei impressionado não só com a Coreia, mas impressionado com o poderio econômico da Hyundai. A Hyundai tem 30%, o grupo Hyundai é 30% do PIB da Coreia. Né? Então, ali na região, a Nissan, né? A Hyundai, já projetos em andamento. Você tem a Citroën. Dobrar, é uma fábrica nova praticamente, dobrar a capacidade da Peugeot Citroën, a MAN, que é a antiga Volkswagen, dobrar a capacidade. Então, virou um novo ABC. É o novo ABC. Em 2016, nós vamos estar produzindo de 800 a 900 mil carros. Então, é um mundo que... É um mundo novo no estado do Rio de Janeiro. O estado está mudando, né? Na realidade, uma mudança completa. E aí, me permita, Ricardo... Isso sem falar no Comperj, na área do petróleo. Comperj, investimentos de infraestrutura, né, do que conduzidos pelo vice-governador
Pezão, né? Mas a grande mérito, eu nunca fui companheiro político do governador Sérgio Cabral. Eu, há 5 anos atrás, eu coordenei a campanha da juíza Denise Frossard. Sempre tivemos um relacionamento civilizado, respeitoso, fomos colegas, deputados, né? Mas eu vou citar o meu exemplo para dizer um pouco do que eu acho que é o estilo Sérgio Cabral de governar e de se ajudar. Por exemplo, eu coordenei a campanha da principal adversária dele, a juíza Denise Frossard, fomos para o 2º turno. Então. Já nesse outro processo, eu defendi, foi a primeira vez que eu estive, né, no mesmo palanque do governador Sérgio Cabral, né? E o governador vai, né, o PMDB, que é sua maior, que é o seu partido, a maior bancada na Assembleia, o governador vai e escolhe o líder do governo de um partido com apenas 3 deputados que não tinham uma relação consolidada do ponto de vista político com ele, que é o PPS, né? Eu fui eleito pelo PPS e depois a gente vai bater um papo aí sobre esse movimento do PSD. Né? Mas é isso, ou seja, o governador Sérgio Cabral, eu acho que ele tem uma característica de administrar conflito, né? De juntar os diferentes, de agregar muito forte, entendeu? Então, eu acho que o grande segredo é esse temperamento do governador Sérgio Cabral. Deputado Robson Leite, qual é a sua avaliação, o seu balanço do governo Sérgio Cabral? Quer dizer, na realidade, você que é do PT, integra a base do governo, enfim, e que tipo de avaliação, sob a ótica do PT, você faz dos avanços na área social, na área mesmo de infraestrutura, enfim, de maneira geral? Primeiro eu vou puxar essa para o meu lado aqui, lado do Partido dos Trabalhadores. Eu, assim, nossa relação, né, dessas boas notícias que o André traz aí, muitas delas vêm dessa relação com o governo federal. O governo do Estado do Rio de Janeiro, os governos do Rio de Janeiro sofreram muito, a população, evidentemente, foi a grande vítima disso, foram as brigas históricas entre o município, entre a cidade, o governo do Estado e o governo federal. Inclusive, até quando tinham partidos quase que, tanto na capital, quanto no Estado, quanto no federal, na mesma corrente ideológica e linha de condução. Historicamente, um conflito que só trazia prejuízo da população e à sociedade. Se eu não estou enganado, mais de 60% dos convênios vêm do governo federal. Recursos importantes, trazidos pelo presidente Lula. O presidente Lula foi pessoalmente lá fora para trazer a Olimpíada para o Rio de Janeiro, né? Ou seja, um compromisso muito grande com o Estado. E a gente participa com 2 secretarias, uma delas, inclusive, com uma responsabilidade imensa, que é a erradicação da pobreza extrema. O secretário Rodrigo Neves tem feito um trabalho reconhecido dentro e fora do partido, reconhecido pelo próprio governo, com um desafio importantíssimo, que é reduzir essa desigualdade que colocava o Rio de Janeiro numa situação muito incômoda. Enquanto o país avançava nessa área, 35 milhões de brasileiros saindo da linha da pobreza, da miséria, uma nova classe média, com números assim fantásticos, o Rio ainda patinava. E o secretário Rodrigo Neves deu uma gestão na secretaria, um foco muito grande na renda melhor, no renda melhor jovem, projetos importantíssimos que colocam hoje o Rio de Janeiro na vanguarda no que diz respeito à erradicação da pobreza extrema. Ok, eu vou fazer mais uma vez um intervalo, o Jogo do Poder hoje recebendo os deputados André Correia, do PSD, e Robson Leite, do PT.